Crianças, vamos orar, vamos louvar o Senhor, amém? Canto conosco esse louvor. Glória a Deus. Aleluia! Nada é por acaso, nada é em vão. Olha que o Senhor diz, nada é em vão. A vida com Deus, Na vida de Deus, tudo tem uma razão. Feche os seus olhos. Está falando do Senhor. eu atravessei. Está dizendo, Senhor, tudo tem uma razão por eu estar passando por esse processo. Trouxe o bem pra mim. Tudo vai trazer o bem. No final você vai ter a vitória. Olhando para você. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Amém? Amém, Jesus. No mundo a gente canta direitinho, né? Aleluia, Senhor. Aleluia. Santo, Santo, Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Nada é por acaso, nada é em vão. A vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra ninguém vai entender. Mas com o tempo, quem vai estar do seu lado vai entender o que o Senhor estava fazendo. Sopraram cada vez mais Aleluia, forte. Jesus. Obrigada, Espírito E Santo. ainda assim eu prevaleci. Aleluia, Deus. Só quem tem Tem raiz, suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Aleluia, Deus. aleluia, Jesus. Sabe aquela prova que você vai passar, ou que você está passando? Você tem que passar adorando ao Senhor. Sabe aquela angústia que você passa, ou você vai passar? Você tem que passar adorando. Aleluia. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe o bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. Os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz
Aleluia. Então, quando nós fechamos os nossos olhos, que nós se conectamos com Deus, aí nós sentimos a presença do Senhor. Mas quando você ficar olhando para mim, ninguém sente a presença do Senhor. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos dar o nosso melhor. Vamos ser uma oferta agradável para o Senhor esta noite. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Vamos se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor com amor, com alegria, com bondade, com gratidão ao Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, ninguém pode falar você de adorar o Senhor. A doença não pode lhe parar de adorar o Senhor. Glória a Deus. A dificuldade não pode lhe parar de adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Adorador, Quem é adorador aqui essa noite? eu sou. Coloque para o Senhor essa noite. Se fosse um adorador com excelência para o Senhor, E quem poderá calar a voz? cadê o coral para o Senhor? Ele quer ouvir a nossa voz. Aleluia! Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu ver no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. O Senhor está me vendo. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sou, adorar é o que sei. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que conheçam a voz de quem te adora. E sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adoro. Te adorar é o meu prazer. Aleluia, Espírito Santo. Que o nosso prazer, Senhor, venha ser te adorar, Pai. Que a nossa força venha ser do Senhor, Pai.
mas nós vamos passar. Mas quando nós se faz um adorador por excelência, nós vamos passar dando glória a Deus. Nós nem vai sentir a prova, porque nós sabemos quem nos sustenta. Amém? Aplauda o nome do Senhor com alegria. Aleluia, Jesus. Amém, Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Quero estar chamando a Daniela para estar louvando o louvor aqui da harpa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, mãe, olha só. Boa sorte, viu? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Complemento, minha amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos se alegrarmos com a presença de Deus. Tem que todo mundo ter a oportunidade de estar hoje na igreja, né? Tem que trabalhar com amor, levar a palavra e libertar Glória a Deus. o pecador, né? Que só a palavra que liberta, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Só o Senhor que pode fazer todas as coisas. Vamos para a palavra oficial? Amém. Aleluia. Lucas 21, 2. Lucas
2. Aleluia, Jesus. Eu não sei colocar o. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Todos encontrou? Quem não encontrou, diga misericórdia. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. É. 2 ao 4. Amém? Vamos do primeiro. E olhando ele, viu os ricos lançaram as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lança ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, quem lançou mais do que todos esta pobre viúva? Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas está da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Amém? Aqui o que a palavra diz, né? Quem deu mais? Foi a viúva ou foi os ricos? Foi a viúva. Por que ela deu mais? Se ela só tinha 2 moedas. Quem lembra? Quem sabe me dizer? Por quê? Fale. Porque ela deu de todo o coração dela o que ela tinha. Deu tudo que tinha no coração. Tudo que tinha. E os ricos, ele dava do que? Sobrava. Mas para poder o Senhor receber, ele recebeu quem primeiro? A vida dela. Né? Se nós for olhar para nós hoje e for para lançar, nós vamos fazer o quê? Tudo que sobra não vai sobrar. Não vai sobrar. Sabe por quê? Porque a volta de Jesus ela está tão próxima que cada dia mais está se apertando a terra. Se nós for dar do que sobra, não vai sobrar. Que as coisas cada vez mais estão ficando mais caras, mais difícil. Mas quando nós se lançamos aos pés do Senhor, que nós damos a nossa vida primeiro como uma oferta ao Senhor, Ele vem e recebe o quê? As 2 ofertinhas que nós vamos lançar por amor, por gratidão. Porque esses ricos que ele tinha para dar, para emprestar, mas Deus não recebeu nem eles e nem a oferta. Eles eram assim o quê? Eles estavam aqui sendo do resto. E muitas das vezes nós estamos assim. Nós damos o nosso resto para o Senhor. Sabe como é o nosso resto para o Senhor? Não é em dinheiro, não. É a nossa vida. Nós temos que dar tudo. Primeiro a nossa vida para o Senhor. Se doar totalmente para o Senhor. Quando nós doamos totalmente para o Senhor, aquelas 2 moedinhas que nós vamos dar, faz a diferença. Amém? Aleluia. Quem precisa de oração? Quem tem um pedido especial? Quem tem um... Pastor Gabriel? Eu continuo pedindo por toda a igreja, pedindo por o evangelismo, que cada dia mais venha se juntar irmãos a nós. Continuo pedindo pela minha tia, coloque a oração, que Deus dá a vitória em nome de Jesus. Amém. Daniela? Eu vou pedir pela primeira vez pela minha cunhada, a irmã do meu marido, a Licinha. Ela está com um problema de bebida. E acredito que ninguém está orando por ela, né? E eu estou sentindo no meu coração para a gente se unir e tirar ela daquela vida, da própria vida que Deus tirou o meu marido, a vida do alcoolismo. Acredito que ele pode fazer a mesma obra na vida dela. Aleluia. E segundo, pelo pai de um amigo nosso, que ele teve uma queimadura da segunda e terceiro grau, ele é eletricista, foi mexer, né? E aí deu problema e estava internado com queimadura forte. E
pedindo mesmo para ela se recuperar logo. Amém. Mais alguém? Ivan? Minha vida espiritual, minha vida sentimental, meus filhos, meu pai, minha madrasta, toda a minha família de São Paulo, do Nordeste, toda a igreja, todos os moradores de rua. Amém. Ana? Amém. As crianças têm pedido de oração pelos jovens, pelas crianças. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ana Rosa. Amém. Pela saúde de todas as pessoas que estão internadas, onde estiver sofrendo. Amém. Pelos que não estão sofrendo também. Amém. Amém. Alguém mais? Vamos orar? Amém? Vamos colocar de pé? Todos nós temos um pedido especial, né? Eu continuo orando pela igreja, pela vida espiritual, pela vida conjugal da igreja, pelas crianças, pelos jovens, pelos moradores de rua, pelas prostitutas, pelos aqueles que estão desviados, que hoje tinham um monte, mas encontram na rua, tudo conhecendo da palavra do Senhor, mas infelizmente estão desviados. Pela Vilma, pelo Edson, pela sua parentela, pela parentela do seu Gonçalo, pela vida do seu Gonçalo, que Deus venha acalmar o coração. Pela minha tia Juvita, meu irmão, meus pais, pela saúde da minha sogra, pelo meu casamento, que eu tenho que estar bem para poder estar aqui também. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Tudo que é ligado no céu é ligado na terra. E tudo que é desligado da terra é desligado do céu. E tudo aquilo que não provém do Senhor, todo o sofrimento que nós vamos orar, crendo que o Senhor vai fazer, vai ser desligado da terra. Amém? Soberano Deus e amado Pai, Jesus, nós entramos na Tua presença em oração novamente, Espírito Santo. Aqui, Pai querido, eu apresento a vida da Tua igreja, Senhor. Cada um teve um pedido especial, Senhor, pela vida da irmã, pela vida da tia, do tio, meu Deus, pela vida da cunhada, Senhor, que está numa situação, meu Deus, extrema do alcoolismo, Pai querido. Mas o Senhor vai de encontro a essa moça, Senhor. Vai de encontro, o Senhor vai repreendendo ali todo o mal, Senhor, todo espírito do vício, Pai querido. Meu Deus, nós cremos, Senhor, na libertação dela, Senhor. Nós cremos que ela vai ser transformada, Senhor, como o Senhor transformou várias vidas, Pai querido. Nós cremos, Senhor, na cura, na restituição da saúde da tia Juvita, Pai. Na vida, meu Deus, espiritual da tua igreja. Meu Deus, eu também apresento a vida da Vilma, Senhor, do seu Edson. Que eles ali venham ter, meu Deus, um avivamento espiritual, Senhor. Que ali, meu Deus, o Senhor me arrancando todo espírito, meu Deus, do esfriamento, Pai querido. Oh, Espírito Santo, visita o Fábio, Pai. Visita a saúde física da missionária Rosa, Espírito Santo. Meu Deus, eu não sei, meu Deus, onde eu não consigo tocar, onde o Senhor consegue tocar, Pai. Então, meu Deus, eu apresento todas as vidas, meu Deus, que necessitam do teu toque, meu Deus. Que o Senhor vai tocando, Senhor, na vida dela, na vida da família dela, Pai. Vai tocando ali, Senhor, na vida, meu Deus. Desse homem que saiu no hospital, meu Deus, com queimadura grave, Pai querido. Meu Deus, põe as tuas mãos ali, Senhor, venha com bálsamo, Pai. Venha curando, restaurando aquela carne, Senhor da glória. Oh, Espírito Santo, como o Senhor ressuscitou morto, Senhor, como Lázaro, como Dorca, Pai querido, a sogra de Pedro. Que o Senhor venha ressuscitando, Senhor, aquilo que está morto, Pai querido. Venha ressuscitando a saúde física, a saúde espiritual, Senhor. Oh, Jesus, visita ali os moradores de rua, Senhor. Ali pessoas, meu Deus, estão ali sedento por Ti, Senhor. Eles estão cegos, Pai. O mundo cegou, Jesus. Mas nós cremos, Senhor, na libertação. Nós cremos na transformação, Senhor. Visita a Ana, Senhor, Erivan, Pai.
autoridade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ciclo de oração cumprimenta a igreja com o Senhor. Amém. Amém. Ciclo de oração da Atalaias da última trombeta. Cumprimenta a igreja com o Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Quem quer que Jesus passe na sua casa? Dá um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura
Aleluia, Espírito Santo. Só o Senhor, né? Só o Senhor para passar da nossa casa. Só o Senhor para mexer na estrutura. Para fazer morada, para trazer a cura. Amém? Aleluia. Os homens estão com oportunidade. Amém? Os varão valoroso de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É o irmão Cleito que vai solar. No próximo domingo, em nome de Jesus, o irmão Cleito vai solar. Em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Nossa, ele trocou. Saudade, a paz do Senhor Jesus. Amém. Palavra de Cristo, salve a igreja. Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o outro da viveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide,
mãe de Cristo agradece a rica oportunidade. Em nome do Senhor. Jesus de Nazaré, glória a Deus. Todavia nos alegraremos na presença do Senhor, né? Mesmo que a figueira não floresça. Aleluia, Jesus. As crianças estão com oportunidade, amém? Lucas, Maria Cecília, Maria Sofia. E nós temos que formar um grupo de jovens. Em nome de Jesus, tem que levantar a Álvaro e o Heitor, para a glória do Senhor. Quem vai cantar? O grupo infantil Pequenos Adoradores está da igreja da casa do Senhor. Amém! Não some não, que o pastor sem só falta, não é, Nath? Esse meu pastor sente sim. Volta pro pastor, vem. E o pastor contou 99 ovelhinhas contou. E uma matou. E viu que uma ovelhinha faltou. Saiu a procurar. Onde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. E saiu a procurar. Onde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e a sua ovelhinha gritou, que se perdeu, achou. Então feliz que o passarinho voltou. Mexe a mão pra mim. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Pode ser 100, pode ser uma, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Pode ser 100, pode ser uma, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Oi, Nath, tô super feliz de estar aqui com a sua família. Pequenos adoradores Agradece a oportunidade. agradece a oportunidade. Amém, Jesus. Amém, né? Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Vamos para uma parte também importante, né? Quero estar chamando a Cecília para estar olhando as ofertas, amém? Como é que a Cecília vai dizer para o povo? Deus te abençoe. Deus te abençoe. E o nosso somos inteligente fala o quê? Glória a Deus. Amém. Pode passar. Glória a Deus. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Soberano Deus e amado Pai, meu Deus, aqui nós apresentamos a fidelidade do teu povo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor abençoe aqueles que teve, Pai, e aqueles que não teve também, Jesus. Que nós venhamos, meu Deus, ter no próximo culto para abençoar a tua casa de oração, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Multiplica no celeiro dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Quero chamar o pastor Gabriel. Chamando ele para estar orando pelo pastor. Glória a Deus, aleluia. De novo. Estende suas mãos, Senhor, meu Deus, meu Pai, entrando em tua presença, Senhor, para que o pastor Gabriel venha trazer a palavra abençoada para nós, Pai. O que sair da boca dele, Pai, que venha ser um pedido de Deus, Pai, que venha ser Deus falando com a gente, Pai. Da boca dele saem palavras maravilhosas, e assim nós oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amado, e a igreja diz: amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Fico feliz por vocês estarem aqui, louvando a Deus e agradecer o nome dele junto conosco hoje. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Jonas, Aleluia! Aleluia. no seu capítulo 1. Glória a Deus. Capítulo 1. Isso, capítulo 1. O profeta Jonas. Quer pegar? Amém? Glória a Deus. Não trouxe o Gonçalo? Glória a Deus. Mais ou menos no meio da Bíblia, Antiga Aliança. Livro de Daniel. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Encontra aí, no meio da Bíblia aí. Jonas, né? Jonas, perto de Obadias, depois de Daniel, profeta menor, Amós. Achou? Glória a Deus. Antes de Miqueias. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Achou? Não, achei. Aí eu acho pra ele. Dá a Bíblia aí, irmão. Eu procuro pra você. Do lado de Glória a Deus. Não, essa daqui. Glória a Deus. Antes eu vou lendo aqui a palavra. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive
e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, e diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: o que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, e talvez assim Deus se lembre de nós, para que não nos perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos porque causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, porque razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aleluia. Então esses homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: o que te faremos nós para que o mar se calme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levanta-te e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçadamente por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia abravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E ele esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Amém? Amém. Irmão, Jonas é um profeta que viveu durante o reinado de Jeroboão. Jonas está ali próximo a Oséias e Amós. Ele viveu nesse período. Um período onde a terra estava em fertilidade, um período onde a terra estava instável. E Jonas era um profeta que profetizava e mandava suas profecias para o rei Jeroboão. E nesse meio inteirinho, Deus chama o Jonas para que Jonas vá profetizar para essa cidade chamada Nínive. Eita Deus, aleluia! Jonas, filho de Santo é o Senhor, Espírito. Glória a Deus. o nome do pai dele aqui. Amitai. Jonas, filho de Amitai, que também era um profeta. E Jonas também um profeta. Então ele vem de uma família de profetas. E Deus vem com a sua palavra e diz: Jonas, agora você vai sair daqui do meio do reinado de Jeroboão
Você profetiza aqui, mas agora eu vou te enviar lá à cidade de Nínive. Irmão, Jonas era aquele tipo de profeta que queria estar profetizando naquele lugar onde estava bonança, onde estava tudo ocorrendo, tudo bem. E quando ele se viu que ele tinha que profetizar lá em Nínive, uma cidade onde o mal predominava, uma cidade onde a prostituição predominava, uma cidade onde os homens, as mulheres daquela cidade estavam dominadas pelo pecado. Jonas, ele não quis ir. Jonas não quis obedecer à voz de Deus. Jonas estava acostumado a pregar para o rei, mandar suas profecias para o palácio. Jonas era aquele profeta acomodado, porque pregar aqui para um povo que já conhece até a palavra de Deus é fácil e é bom. Pregar para uma igreja lotada e cheia de pessoas é bom. Verdade, Deus. Podemos profetizar e fazer com que as pessoas pulem de alegria. Mas chegar para pessoas que estão afundadas no pecado, pessoas que não querem largar a idolatria, pregar para pessoas que estão na prostituição, que tem 2 mulheres, 3 mulheres, pessoas que não respeitam a sua mulher, ou mulher que não respeita o seu homem. Aí é onde o profeta tem que pensar 2 vezes se resolve obedecer a palavra de Deus ou se ele recua. Aleluia. Por isso que para ser profeta, para ser um pregador da palavra de Deus, nós temos que não ser de qualquer forma. Hoje nós fomos evangelizar e nós encontramos muitas pessoas, embora nós fomos aqui por perto. Mas tem pessoas que ali estão drogadas, no alcoolismo, pessoas que estão carregadas por espíritos malignos. E se nós não for uma pessoa que obedece a palavra de Deus, nós vamos se deparar muitas das vezes com espíritos malignos processos nas pessoas, onde eles podem se levantar e nos envergonhar diante de todo mundo. Então, um profeta ele tem que ser obediente à palavra de Deus. Uma pessoa que carrega a palavra de Deus e que tem um cargo e que diz: eu sou pastor, eu sou obreiro, eu faço a obra, eu prego, eu evangelizo, tem que estar alinhado, obediente à palavra de Deus. Glória a Deus. Porque eu já vi muitos demônios tentar envergonhar o pregador. A pessoa vai falar de Jesus para uma pessoa, o demônio se manifesta na hora e começa a acusar o erro, o pecado da pessoa. Porque ele sabe a vida da pessoa. Ele está enxergando a pessoa nos erros. Então, o Jonas queria o quê? Pregar bonitinho lá. Um tempo de bonança que Israel estava vivendo. Um tempo quando o Jeroboão ele reinava e estava ali a paz reinando ali em Israel. E quando Deus mostra uma cidade feliz, que ele vê a corrupção daquela cidade, logo ele quer o quê? Correr para longe da presença de Deus. O Salmo 139 diz o quê? Para onde eu irei, Senhor? Se eu subir aos altos céus, lá tu está. Se eu descer no mais profundo do inferno, lá também tu me vê. Se eu descer lá no profundo dos oceanos, tu também me enxerga. Então não dá para correr da presença. Verdade, Deus. Aleluia. Deus está falando com alguns Jonas nessa noite. Se Deus ele te chamou, então obedeça a palavra de Deus. Aleluia, Espírito Santo. Obedeça. Tem gente que Deus chama, mas ele fica se escondendo, tentando se esconder, porque diante de Deus ninguém se esconde. É verdade, Jesus. Amém? Amém. Irmão, quando nós queremos fazer a obra de Deus, não precisa mandar ninguém ficar ali na porta. Não é para ficar mulher, homens principalmente. Se levanta um homem e diga: eu quero servir a Deus, eu vou ficar na porta. Daqui a pouco o pastor começa a enxergar que você é uma pessoa de compromisso. Ora a Deus e Deus confirma. Aí daqui a pouco a pessoa já é um obreiro.
Porque eu comecei assim. Minha esposa foi tia da escolinha. Eu lembro. Minha esposa tia da escolinha. Ficou um tempo, 6 meses, quase um ano, e eu com uma vontade. E numa pregação que o pastor disse, pessoas que querem fazer a obra de Deus começam a desenvolver algum trabalho. E ali, Deus ele está vendo. E um dia Deus toca no pastor, e ali o pastor levanta aquela pessoa obreiro, daqui a pouco aquela pessoa é pastor. Começa assim. Então, a pessoa que trabalha para a obra de Deus e que sabe que Deus está chamando ela, já começa a se desenvolver na obra de Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Não é preciso, pastor, fulano e tal. Você fica ali na porta. Você faça isso, você faça aquilo. Não. Deus talvez já confirmou no seu coração. Deus já está dizendo, Jonas, vai profetizar, Jonas. Aleluia, vai pregar, Jonas. glória. Vai falar do meu amor. Eu creio. Tem pessoas necessitando. Tem pessoas precisando de ouvir uma palavra. É verdade, meu Deus. Tem pessoas que estão necessitando. Tem pessoas que precisam se converter, de aceitar o Senhor. Só que nós, muitas das vezes, nós começamos a correr por um cantinho, tentando se esconder. É verdade. Só que aí tudo bem, nós vamos se escondendo. Só que chega um dia que a paciência de Deus acaba e começa a levantar tempestade nas nossas vidas. É desse jeito, Jesus. Porque nós estamos fugindo. Deus ele chama Jonas. Jonas pega um navio, mas para fugir para longe da presença de Deus. E ele vai sentindo o contrário. A cidade de Nínive ficava para cá, ele vai para esse outro lado. E houve o que? Uma grande tempestade. E aqueles que estavam em volta de Jonas também começaram a sentir aquela grande tempestade. Às vezes, por conta de nossa desobediência a Deus, pessoas que estão à nossa volta sofrem por conta da nossa desobediência a Deus. É verdade, Deus. Os marinheiros ali Aleluia. começaram a soltar as suas bagagens que pesavam, o barco querendo afundar, e eles começaram a lançar dentro do mar ali os seus alimentos, tudo o que tinha ali de peso, e o mar não cessava. E o mar, aquela grande tempestade, e o barco indo quase a pique. E eles começaram a lançar sorte para ver onde estava o erro. E o problema estava em Jonas dormindo. O mundo se acabando, as tempestades vindo aí sobre a nossa vida e nós dormindo. Aleluia, Deus. Espiritualmente. Tem muita gente dormindo, irmão. É verdade. Chega de dormir. Chega. Deus te chamou para uma grande obra. Aleluia, Deus. Nós temos nossas coisas a fazer? Temos. Temos o nosso trabalho? Temos. Mas quando nós não estamos trabalhando, nós temos que trabalhar o quê? Como foi cantado aqui? Trabalhar e orar, ensina a vinha do Senhor. Aleluia. Não é só para nós estar cantando e É bonito. verdade, Jesus. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar com verdade. É verdade, pai. Jonas queria profetizar para o reinado de Jeroboão, lá para a cidade de Israel. Mas quando foi para Jonas sair do conformismo dele, da zona de conforto, para ir pregar para uma cidade prostituta, para uma cidade idólatra, Jonas caiu fora. Jonas não quis. E muitas das vezes nós estamos assim. Quantas pessoas correm atrás da igreja de oportunidade? Tem pessoas que vão à igreja A, igreja B, pensando o quê? Atrás de oportunidade. É dessa maneira, Jesus. Querem subir aqui, querem pregar, querem louvar. Mas na hora de pregar para a pessoa que está ali aprofundada no lamaçal do pecado, a pessoa foge. Na hora do compromisso, a pessoa foge. Está assim. Porque se você sair por aí dizendo que é pregador, rapidinho sua agenda sobe. Se você sair por aí e ainda mais profetizando, dando umas de king de pau aí umas 2, 3 vezes, aí o povo começa a ir à loucura. Falar numa língua esquisita, aí o povo é uma loucura. Ou revelar, profetizar. O povo é uma loucura. E querem chamar você de volta. E você vai ter várias oportunidades. É verdade. Aí quando vem a palavra de Deus, agora é hora de você ter um compromisso com a obra. É hora de você deixar um pouco de lado a sua vida secular e agora fazer a minha vontade. Aí os Jonas, os pregadores do palácio,
sai fora. É verdade, Jesus. Está na hora de nós acordar, sair desse comodismo e fazer a obra de Deus verdadeira. Aleluia, Deus. Não dá para se esconder de Deus, não dá para se esconder. Amém? Amém. Não dá para nós ficar escondido. Porque seria muito bom ficar em casa agora. Seria muito bom eu estar dormindo agora assistindo o jogo do Palmeiras. Palmeiras e Vasco. Muito bom lá no sofá tomando um café quente. Pilão não, pilão tá mais difícil comprar. Um café, não é aquele outro lá, é o Jardim. Jardim é o mais barato. Acabou. Tomando um café Jardim. Acabou. Só que se eu faço isso, eu vou estar me escondendo, eu vou estar fugindo, tentando fugir da presença de Deus, sendo que eu sei que eu tenho um chamado. Aleluia. Eu sei que Deus me chamou. E Deus chamou cada um de nós que estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Se Deus não tivesse nos chamado, nós nem aqui estávamos. É verdade. Ou nós poderíamos estar escondidos pela aí. Mas se você está aqui hoje, é porque Deus, Ele te chamou, que escolheu. Aleluia, Deus. Paramos de fugir. Fala para o irmão do seu lado assim: pare de fugir. Pare de fugir, meu amor. Amém? Amém. Irmãos, houve uma grande tempestade lá no barco e tudo por conta de Jonas. Tudo por conta de Jonas. Não fique esperando Deus levantar tempestade nas nossas vidas por conta da nossa desobediência. É verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 9, que eu marquei aqui, é muito interessante. Diz assim, ó: e ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra seca. Eu sou hebreu e temo o Senhor. Será? Glória a Deus. Será que tu teme mesmo, Jonas? Tu teme a Deus e tu está aí dormindo no barco, fugindo de Deus? Verdade, meu Deus. Se Aleluia, tu Deus. teme a Deus, tu não foge, não. Se tu teme a Deus, você não abandona Deus, não. Se tu teme a Deus, você não pega um barco em outro destino, não. Aleluia. Tem muita gente querendo pegar o barco da sua vida secular. É seu trabalho, é seu negócio, é sua família. E fugindo da responsabilidade com Deus. É verdade, Jesus. Teme a Deus? Eu sou hebreu e temo a Deus. Olha a ironia. Será? Hebreus ele era, mas será que ele temia a Deus? Fugindo de Deus? Desobedecendo a palavra de Deus? Quem teme a Deus obedece. Aleluia. Se a Bíblia diz não faça isso, eu não faço porque eu temo a Deus. Amém. Se a Bíblia diz, olha, esse caminho te leva à perdição, esse caminho me leva à perdição, eu não vou por esse caminho. Se a Bíblia diz não fume, eu não fumo. Se a Bíblia diz não beba, eu não bebo. Se a Bíblia diz não se prostitua, eu não me prostituo. Não roubo, eu não roubo. Porque eu temo a Deus. Amém. Glória a Deus. Se você teme a Deus, você tem que o quê? Obedecer Pode ser a palavra de Deus. a Deus. Amém? Amém. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, quem teme a Deus, teme. Não só fala. Como que Jonas teme a Deus desse jeito? Deus diz, ó Jonas, vai à grande cidade dele, vai profetizar contra ela, vai clamar contra ela. E Jonas o quê? Foge para outro lado. Então, se você teme a Deus, você vai obedecer a palavra de Deus. Amém. Amém? Versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Amém. Remavam para alcançar a terra e não podia, porque o mar se levantava cada vez mais. Então, muitas das vezes, quando nós estamos remando na vida e nossa vida não vai para frente, remando em nossa vida parada, porque o que? Tem erro na nossa vida, tem alguma coisa errada. E eles estão ali remando, e não conseguiam chegar na terra. E cada vez mais que eles remavam, o mar se agitava mais. E
E nós começamos a atribuir: é o inimigo, é o diabo, é isso, é aquilo. E esquecemos de ver se nós não estamos desobedecendo a Deus. É verdade. Então, se nós desobedecemos a Deus, nós vamos remar e nossa vida nunca sai do mesmo lugar. Por isso que tem pessoas que estão na igreja há 100 anos e a vida continua a mesma coisa. Porque eles remam, só que estão em desobediência a Deus. Aleluia, Jesus. E quando, na história de Israel, quando o povo de Deus desobedecia a Deus, Deus vinha contra eles. Amém, Jesus, é verdade. Meu E eles eram amaldiçoados por Deus, ao ponto deles ir para a guerra e perder a guerra. Verdade. Cidades pequenininhas, Amém. cidades bem mais minúsculas, vencia toda a nação de Israel e seus soldados mais valentes que eles tinham. Quando o povo se consertava com Deus, que eles iam para a guerra, eles no número menor vencia outros povos em números muito maiores, porque eles agora estavam do lado. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Josué, ele manda os espias a espiar uma terra. E os espias vão lá e dizem assim: Josué, o povo lá é muito fraco. São um número muito pequeno. Nem envie todos os seus soldados, porque vai enfadigar os seus soldados. Basta colocar só um pouquinho de soldados só, que vai vencer o povo lá. E eles foram para a guerra. Só que eles perderam feio com uma cidadinha bem minúscula. E aí o Josué ficou doido. Por que nós perdemos? Até então Josué dominava ali o povo, era o juiz ali, o sucessor de Moisés, dominava o povo ali, estava tudo certo. Só que quando eles foram para a guerra, eles perderam com uma cidade bem minúscula. Abre aí, Josué capítulo 7. Volta lá para o início, para o começo lá no início da Bíblia lá. Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Deuteronômio é Josué. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Aí vem Josué capítulo 7. Achou, irmão? Vamos ler o versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desraigares o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti. Israel, diante dos seus inimigos, não poderá suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Uma cidade chamada Ai, você lê depois do capítulo 7, o início ali, capítulo 7, desse primeiro, uma cidadinha chamada Ai, tão pequena quanto o nome dela. Venceram o povo de Israel, venceram os soldados de Israel. E quando chega a história até Josué rasga as vestes, fica o dia inteiro orando a Deus e não sabia porque eles tinham perdido na guerra. E aí Deus fala: olha, tire o anátema, a maldição do meio de vós. Santificai-vos o povo para amanhã, porque o povo está amaldiçoado, e se não tirar o anátema, eu não serei com eles. Agora o anátema foi uma proibição que Deus falou para eles: olha, da cidade de Jericó vocês não tragam nada, vocês não peguem nada dos despojos. E eles foram na cidade
guerrearam e voltaram. Só que um rapaz chamado Acã viu uma capa bonita, viu mais algumas coisas, pegou, escondeu de Josué, colocou na sua bagagem, levou para sua casa, chegou lá e cavou um buraco, enterrou, e até então ninguém sabia, nem mesmo o líder Josué. E aí todo Israel começou a perecer por conta do pecado de Acã. E quando eles foram para a guerra que perderam, o Josué ficou louco, porque a cidade era muito pequena. Como que ele nem enviou todos os soldados? Como que nós vamos perder com uma cidadinha pequena dessa? E ele vai orar a Deus, e Deus falou: olha, tem anátema, tem maldição no meio de vós. Santificai-vos o povo. E aí diz a palavra de Deus que Josué sai em tenda, atrás, para ver quem era a pessoa que estava errada no meio deles. Aleluia, Jesus. E quando eles chegaram na casa de Acã, ele encontrou Acã. E Deus confirmou com Josué que era na casa de Acã. Josué encontrou ali os despojos que ele trouxe lá de Jericó. E aí quando Josué pegou Acã, toda a congregação se revoltou e apredejou Acã, tocou fogo em tudo. Aí a presença de Deus volta novamente com eles. Aleluia, aí Deus. então eles vão para a guerra e agora eles conseguem vencer. Amém. Então era assim, quando o povo desobedecia, eles iam para a guerra e perdiam. Quando o povo se consertava, eles venciam. Então, irmão, aquilo que desagrada a Deus, nós temos que arrancar da nossa vida. Aquilo que eu estou desobedecendo a Deus, eu tenho que arrancar da minha vida. Se é que eu quero que eu e a minha casa, como disse o Josué, sirva a Deus. Se é que eu quero que eu e a minha família sejam abençoados. Se eu quero vencer na vida. Porque se eu faço errado, os que estão à minha volta vão perecer também. Se eu erro e Deus vai contra mim, toda a minha casa também vai perecer. Porque eu estou em desobediência à palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Acã foi esse que trouxe a maldição para o povo de Israel. E quando tiraram o erro, voltou a bênção de Deus. Aleluia, Deus. Amém? Aleluia, Espírito Santo. Voltando lá na história de Jonas. Glória a Deus. Jonas chega no capítulo 4. A Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe e tragou o Jonas. Todos nós conhecemos a história. Verdade. Então quando o Jonas é tragado, Jonas passa 3 dias e 3 noites pelo aquele grande peixe. Quando Jonas se arrepende, clama a Deus, a presença de Deus volta para Jonas novamente. Deus age em favor. Quando Jonas agora decide obedecer a palavra de Deus, Deus retorna com a sua presença. Aleluia. Aí Deus faz com que o peixe cuspa o Jonas, ou vomite o Jonas lá na beira da praia, lá onde Deus queria que o Jonas fosse pregar a palavra. E aí Jonas cai bem na beira da praia diante de mim. E aí Jonas, agora eu vou obedecer a Deus. Beleza, Jonas? Agora tu vai obedecer a Deus, vou obedecer. O Jonas começa a pregar. Deus vai destruir essa cidade. Olha, Deus vai destruir. Vocês são pecadores. Estou resumindo aqui com minhas palavras. O capítulo 4 de Jonas é a pregação dele. Deus vai acabar com tudo. Deus vai destruir. Se arrependam. Se convertam. Se arrependam. O pecado de vocês chegar até Deus. E diz a Bíblia que o rei ouviu ali aquelas palavras de Jonas e fez um decreto para todo mundo se arrepender. Até os animais jejuaram, se colocaram pano de saco nos animais para que obedecessem a Deus. Aí então Jonas pregou, voltou. Quando Jonas olha, Deus se arrependeu de ter feito mal, de fazer o mal contra Nínive. Deus viu o povo arrependido e Deus falou: não vou mais acabar com a cidade. Só que o Jonas se revolta.
O Jonas ficou nervoso. Peraí, Senhor, o Senhor mandou clamar que ia acabar com a cidade, agora o Senhor pegou e não acabou com a cidade? Que negócio é esse? Jonas ficou bravo, ficou nervosinho porque Deus se arrependeu. Deus é misericordioso. Verdade. Quando nós se arrependemos de coração e de verdade, Deus ele nos abençoa. Aleluia, Jesus. Só que o Jonas ficou revoltado. É aquele tipo de pessoas que quer que o outro se ferre. É aquele tipo de pessoas que quer que Deus amaldiçoe a outra pessoa. É verdade, Deus. Às vezes Deus está abençoando uma pessoa, às vezes Deus está levantando aquela pessoa, erguendo aquela pessoa, mas tem algum profeta Jonas que quer que a pessoa se ferre na vida. Dessa maneira. Que quer que a pessoa se aprofunde. Deus olha para Jonas e fala assim: é razoável essa tua queixa, Jonas? Deus levanta um pé de aboboneira. Jonas está lá no meio do sol pedindo a vida para morrer, pedindo a morte. Deus levanta uma sombra, um pé de árvore. Aí Jonas fica feliz com a árvore. Aí depois Deus manda um inseto comer a árvore seca. Aí Jonas fica nervoso de novo, porque a árvore morreu. Aí Deus falou assim: você está nervoso porque a árvore morreu? E não teria eu compaixão de Nínive? Você queria que Nínive se acabasse? Quem vale mais, o ser humano ou o pé de árvore? Palavra de Deus para Jonas. Porque tem pessoas que querem ver a destruição das outras pessoas. É verdade. Tem pessoas que não querem ver as pessoas crescerem. Tem pessoas que não querem, que quando a pessoa está sendo abençoada por Deus, a pessoa é invejosa. A pessoa se levanta. Aleluia, Deus. Esse era o tipo de Jonas. Queria que Deus ferrasse com aquela cidade. E Deus já tinha perdoado a cidade e Jonas ainda querendo que Deus destruísse. Jonas é um tipo do irmão do filho pródigo. Jesus ele conta uma parábola. Dentro da parábola tem 3 histórias. A dracma que se perdeu dentro de casa. A mulher varreu a casa até encontrar a dracma perdida. A história Jesus contou. Porque ele olhando para aquele povo fariseu, muitas pessoas dentro do templo, dizendo ser adorador de Deus, mais perdido. Perdido nas suas arrogâncias, perdido nas suas soberbas, Verdade. perdido nos seus olhos, perdido na sua vida, Aleluia. na sua maldade, no seu coração, Misericórdia. achando que estar dentro do templo, ou cantar, ou adorar, ou pregar, é tudo, e não ter um coração bondoso, não viver uma vida na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Então a dracma estava perdida. E quantas pessoas estão assim? Perdidas dentro da igreja. Aleluia. Perdida dentro da casa. E a mulher começa a varrer. O bom da dracma é que a mulher insistiu em varrer. Então Deus ele insiste em buscar as suas dracmas. Aí Jesus conta a história da ovelha que se perdeu. E o pastor deixou as 99 para ir em busca de uma, achando, colocou nos seus ombros, trouxe e fez uma grande festa. Aleluia. Mas aí na mesma parábola ele conta a história do filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo dentro da casa do pai. O filho pródigo tinha todas as regalias do pai. Aleluia, Deus. Ele estava ali. Só que ele decidiu viver a sua vida lá fora. Amém, Jesus. Então ele saiu. Ele pediu: ó pai, eu quero tudo que me pertence. Eu quero aqui os meus direitos e eu vou embora. E ele saiu e o pai assim deu. Gastando todo o seu dinheiro lá fora com as meretrizes, com as prostitutas, com tudo que o mundo oferece de mal. Ele cai em si. Aleluia, e retorna. Deus. Ele retorna para a casa do pai. Quando ele vem de longe, o pai o vê, encontra e o recebe. Amém? Amém. Interessante é que a
A dracma perdida, uma moeda insignificante, perdida, a mulher varreu até encontrar. É um valor muito pequeno. Coisa muito simples, uma dracma. Seria tipo R$1 para nós hoje, que não tem tanto valor. A ovelha perdida, o pastor deixou 99 e foi atrás da ovelha perdida. Mas o filho, o pai não deixou o seu palácio para ir atrás do filho. Porque filho sabe a casa, sabe o caminho e volta. Aleluia. Filho sabe retornar. Tem muitas pessoas que é filho pródigo. Então, esses têm que voltar por si próprio, porque não adianta pregar e falar, não. Eles têm que cair em si. O filho pródigo caiu em si. Mas quando ele chega na casa do pai, o pai ali restituiu tudo que o filho tinha. Colocou uma aliança, uma sandália, fez uma festa, matou um novilho, colocou ali todas as suas vestes e vestiu, cuidou do seu filho, que é assim que Deus faz, cuida dos seus filhos. Só que o irmão dele começou agora a crescer os olhos. O irmão dele começou a olhar e dizer: meu Deus, eu estou aqui, meu pai nunca fez uma festa para mim. Eu estou aqui, meu pai nunca me deu nada. Agora vem esse cara que destruiu todos os nossos bens, que destruiu todas as nossas fazendas, que perdeu a sua parte e gastou com prostituta. E aí o meu pai abraça ele, recebe com todo amor e ainda faz festa, restitui novamente ele aqui no palácio. Aleluia, Jesus. Para nós encerrar, abra aí Lucas capítulo 15. Lucas é fácil de encontrar lá no meio da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas. Glória a Deus. Achou no capítulo 15. É a particularidade do rapidinho. No versículo 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai e se dava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Aleluia. E nunca transgredi o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mandaste-lhe fazer um cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos, folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Oh, glória, aleluia, Deus. E achou. Amém, Jesus, aleluia. Uma pessoa desviada do caminho do Senhor, Deus vê como um morto. Ao morto fisicamente, a morte fisicamente, a morte espiritualmente e a morte eternamente. Então, quem morre fisicamente, nós sabemos. Quem morre espiritualmente é aquela pessoa que Deus olha e vê como um morto, que está morto espiritual. É aquela pessoa que você olha e você vê ali ela morta praticamente. E tem a morte eterna. E aí o pai diz: ó, esse teu filho estava morto, mas reviveu, perdido e foi achado. Mas tu sempre esteve aqui, todas as minhas coisas são tuas. Só que nós falamos do filho pródigo, nós esquecemos de falar do irmão do filho pródigo. É verdade. Que quando o outro irmão dele estava se dando bem, que foi restituído, que estava ali alegre, festejando com o pai, ele estava ali, ó, murrado de raiva. Porque tem pessoas que não querem ver o crescimento dos outros. É verdade. Tem pessoas que querem ver as outras pessoas se ferrando. Isso é ego, é orgulho, é maldade no coração. Dessa maneira. São irmãos do filho pródigo. São Jonas, que
quando a cidade se arrepende, que Deus abençoa a cidade, ele queria que a cidade fosse destruída. E o irmão do filho pródigo queria, pai, era para dar um castigo. Nas minhas palavras, imaginando o que ele deveria falar. Era para dar um castigo nesse teu filho. Era para deixar ele de canto. Ele desperdiçou tudo. Ele foi pecar, se prostituir. Era para deixar ele lá no canto dele. Não era para ter feito uma festa de alegria. E o pai diz, ele estava perdido. Ele foi achado, estava morto, mas reviveu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Jonas queria ver a destruição do povo. É verdade. Filho, o irmão pródigo queria ver a destruição do próprio irmão. Mas nós, como igreja, Aleluia, temos Deus. que se alegrar quando o nosso irmão, quando o nosso próximo está alegre. Se entristecer quando o outro está triste. E se alegrar quando o outro está alegre. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Existem essas invejas, essas coisinhas até dentro da igreja. Levanta o irmão Cleito como obreiro, daqui a pouco ele é um obreiro, está ali abençoado, daqui a pouco ele é pastor, aí vem o outro, começa, nunca fez nada para a obra de Deus, aí começa a crescer os olhos. O Cleito chegou agora, e eu estou aqui há tantos anos, e eu nunca fiz nada, e começa a crescer os olhos. Tomara que aconteça isso, tomara que aconteça aquilo. Dessa maneira, Jesus. Né? Torce para o outro se dar mal. Que crente nós somos? Que irmão nós somos? Que eu quero ver o mal do outro. Aleluia, Marias. Irmão, nós temos que se alegrar com a vitória do outro. Pensa que essas maldades de querer que o outro se ferre só no mundo, dentro da igreja está assim. É verdade. Quando alguém está se levantando ali, crescendo, Deus abençoando, ali Deus levantando a pessoa, os outros começam a olhar e achar ruim. Se sai uma pessoa daqui, eu dou em nome de Jesus, mas se sai uma pessoa da igreja, fala da igreja, que daqui não vai sair não, em nome de Jesus, mas se sai uma pessoa da igreja, em vez de ir atrás, de buscar, de conversar, não, prefere que a pessoa se lasque na vida. Verdade. E se a pessoa começa a entrar em outra igreja e tudo, começa a falar mal. Parece que quer que a pessoa vá beber, vá para as drogas, vá para o bar. Se alegra se a pessoa for derrotada. Sinto muito dizer, mas esse coração sujo não vai para o céu não. Verdade. Eu querer ver o mal do outro, eu querer ver o mal do próximo, não vai para o céu. Tem muita gente orando para a igreja fechar, para a igreja fechar. Tem muita gente orando para o ministério de alguém cair, para o ministério de outro cair. Está assim, irmão. E é em geral. É em geral. Fazendo oração contrária. Orando, pedindo para Deus destruir fulano tal, Deus destruir ciclano. A Bíblia diz assim, se alguém te faz o mal, tu paga o mal com o bem. Aleluia, Deus. Se alguém te dá um murro de um lado, tu dá a face para ele bater do outro lado. É ruim, hein? O evangelho é isso. O evangelho é apanhar calado. O evangelho é apanhar quieto, é perder. Eu tenho um livro, já li ele uma vez, em algumas partes dele, que diz, o evangelho é contra mim. O evangelho não é a favor dele. É verdade. Porque se o evangelho for a favor de mim, eu vou enquadrar o evangelho na minha vida. O evangelho é contra mim, contra minhas vontades. Porque eu quero fazer uma coisa, o evangelho diz, não, isso você não pode. Aleluia, Eu Deus. quero fazer outra coisa, o evangelho diz, não, isso você não pode. A palavra de Deus, ela vem para confrontar e não para
para afrontar. É confronto. Aleluia, Jesus. Se ela não me confronta, alguma coisa está errada. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós não podemos querer que a Bíblia se enquadre na nossa vida. É nós que temos que se enquadrar na palavra de Deus. É verdade. Mas não podemos ser como Jonas, que queria ver o povo destruído. E nem como o irmão do filho pródigo, que queria ver que o filho se lascasse. Amém? Amém. Tem muitas pessoas assim, que querem que as outras se ferrem. Né? Só eles querem se dar bem. Só eles querem fazer. Só eles querem ser. E aí nós estamos longe de agradar a Deus. Amém? Amém. Salmo 139. Se fugir para os céus, lá tu está. Se descer para a profundidade da terra, do inferno, lá o Senhor me vê. Se me aprofundar no mais alto do oceano, o Senhor me enxerga. Aleluia. Então não temos para onde nós fugirmos. Tem um ditado que diz que é melhor que não conheça a palavra de Deus que conhecer. Porque depois que nós conhecemos, Deus não vai tomar nosso nome por inocente. Nós já conhecemos, todos nós. Verdade. Amém? Amém. Então, se nós conhecemos a palavra de Deus, vamos obedecer a sua palavra. Aleluia, Jesus. Amém, Amém. meu Deus. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. O chamado de Deus é o mesmo chamado que Deus fez para Jonas. Não fuja, Jonas. Não vá sentido contrário. Eu te chamei. Amém, Jesus. Amém? Deus, ele te chamou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Glória a Deus. glória a Deus. Quarta-feira eu vou falar sobre adoração. Amém. É o meu ensino. Até já comecei até falando com a mãe ali. Porque muitas das vezes nós pensamos que nós estamos dentro da igreja, estamos adorando a Deus e às vezes nossa adoração não está passando do teto. Então quarta-feira eu vou falar, é o estudo sobre adoração. Glória a Deus. Quem Quem não puder vir, como o Cleito que trabalha, depois assiste lá no YouTube lá que eu vou postar. Amém? Amém. Assiste lá e dá um joinha lá para fortalecer o canal. Tá bom? Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Recados? Pode falar. Amanhã. Amanhã, oração. Amanhã nós vamos estar aqui das 7 às 8, oração. Minha família no pé do altar, orando pelas famílias, aqui pela igreja. Amém? Aleluia. Então, vamos orar por todas as famílias. Amanhã, quarta-feira tem culto, sexta também tem culto, domingo tem culto de ceia, não é isso? Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, como preferir. Uns falam ceia do Senhor, uns falam Santa Ceia. Então tem culto de ceia, domingo, nas 9 horas da manhã. Oh, glória. E também é dia das mães. Amém, É Jesus. verdade. A pastora Magda mais a Sandra Rosa está fazendo os convites aí para entregar, para nós entregar e chamar todas as mães para estar aqui adorando a Deus conosco. Ela já fez, Aleluia. a Ana Rosa já fez, já coloquei no grupo, já mandei para as irmãs. Mandei. Então chama, Compartilha para as mães que é conhecida e aquelas que não é mãe ainda, mas que vão ser, para trazer. então chama a sua mãe, chame A vizinha. os vizinhos, para nós estar adorando a Deus juntos aqui. No convite ali, pastor, eu deixei bem especificado que a igreja convida a família a prestigiar o Dia das Mães. Então, porque tem gente que pensa que vem, é para vir só mulheres, né? Mas pode vir a família. Amém. Aí vai ser às 9 da manhã, no domingo, tá bom? E se vocês puderem estar nos ajudando no evangelismo, começa a fazer a obra de Deus já evangelizando, amém? Às vezes nós vem com criança para aqui, nós precisa que fique uma pessoa aqui com as crianças.
Né? Às vezes se vinha eu e a pastora e vinha meus filhos, nós não tem como ir evangelizar. Ou vai um só, que seria ruim, e o outro tem que ficar com as crianças. Então hoje foi eu, a pastora e o Elivan. Peguei uma favela, peguei um povo aí, em nome de Jesus, e se Deus quiser vai vir aí na quarta-feira, no dia das mães. Nós precisamos de pelo menos uma pessoa que diz assim, eu vou ficar com as crianças. E nós vamos fazer a obra junto, amém? Amém. Para nós crescermos juntos. Quem puder nos ajudar nessa obra, Deus vai recompensar grandemente. Glória a Deus. Essa obra de Deus. Eu não pensava em abrir igreja. Pode ligar aí. Eu não pensava em abrir igreja.